Então, vamos lá. É óbvio que eu vou repetir muita coisa que foi discutida, mas a ideia é sedimentar o que foi discutido, né? Então, o caso foi de uma hemorragia pós-parto, que acabou tendo um desfecho bastante ruim. Então, a hemorragia pós-parto é a principal causa de mortalidade em países pobres e ricos, incidência extremamente, quer dizer, a incidência até alta, né? E a quantidade absoluta de óbitos é muito alta. No mundo de 2012 chegou-se a 78 mil óbitos por essa causa. Então, as causas mais comuns: atonia uterina, trauma de canal, e as que podem levar a complicações mais graves são a ruptura uterina e as anormalidades placentárias, entre elas o acretismo placentário, que foi o caso da paciente. Então, como o Davi mesmo falou, a definição de hemorragia pós-parto, no caso do parto vaginal, trata-se de hemorragia acima de 500 ml e no parto cesáreo 1000 ml. Vale ressaltar que a avaliação da quantidade de sangramento é um capítulo à parte, como foi falado. É questão de pesar compressa, avaliar aspirador, avaliar a cavidade, verificar se não foi colocado soro na cavidade, né? E a hemorragia grave é quando você tem uma hemorragia acima de 2.000 litros ou então necessidade de mais de 4 unidades concentradas de hemácias. No caso da hemorragia maciça, esse autor considera acima de 2.500 ml. O problema é que no caso da obstetrícia, as condutas são baseadas em interpretação de desfechos secundários, não existe trabalhos de qualidade que avaliem desfechos razoáveis, baseado muito em opinião de expert, e eles extrapolam muitos dados dos pacientes do trauma, né? Então, vamos lá. Alterações da hemorragia no termo. Foi falado pela mesa que havia um aumento de fatores de coagulação, exceto o fator 11, né? E que os fatores 8, vamos lembrar, e fibrinogênio pode aumentar em 100%. Foi dito aqui que o normal, uma pessoa não gestante, é em torno de 200 mg por decilitro. Na gestante vai de 4, às vezes até 6 mg por decilitro de fibrinogênio, né? 4 que eu digo 400, você acaba lendo na literatura de gramas por litro. Bom, há uma diminuição nos tempos de atividade de protrombina, TTPA. Na tromboelastometria existem alterações, como aumento do coagulação máxima e diminuição do tempo de coagulação e do tempo de formação de coágulo, né? Ou seja, a coagulação está mais ativada, está mais rápida, né? E essas alterações podem persistir até 3 semanas, certo? Há também diminuição da proteína S e aumento da fibrinólise. Bom, esse aqui é um quadrinho do BJ, que ele traz justamente explicando todas essas alterações no fator de coagulação, né? Então, chamar a atenção aqui para o aumento de fibrinogênio, né? Que isso aqui vai ser muito característico e de importância extrema no acompanhamento do paciente que está sangrando, né? Isso vai mudar os nossos gatilhos, né? Quem trabalha com transplante hepático e com cirurgia do trauma sabe que os gatilhos são na gestante, a gente tem que ter cuidado. E isso vai balizar a nossa reposição de concentrados, componentes do sangue. Então, o que acontece? Na paciente gestante que tem sangramento, o TAP e o TTPA tem alteração muito tardia. Então, você, além de ser um exame que demora de 30 a 60 minutos para chegar ao resultado, eles só vão alterar. Tem trabalho mostrando que pacientes que sangram 5 litros não tem alteração no TAP e no TTPA. Então, não é um exame adequado para acompanhamento. Apesar de que a maioria dos guidelines internacionais trazem um alvo, né, de TAP e TTPA. As alterações precoces ocorrem principalmente com aumento do complexo trombina e antitrombina, aumento de D-dímer e outros resíduos da fragmentação da fibrina e a diminuição de fibrinogênio, que é o nosso principal, pelo menos o que a literatura traz, principal fator de ser acompanhado durante o sangramento obstétrico. Bom, então, é diferente da hemorragia do trauma, principalmente pela condição materna, né? E pode, como foi falado na discussão, acontecer diversas etiologias. A diluição propriamente dita, como foi falado pelo Davi agora há pouco, o consumo localizado, nos casos de descolamento prematuro de placenta, anatomia uterina e no acretismo placentário, o consumo disseminado, já no caso, formando CVD, né? Podendo ocorrer uma amniótica, infecção, e nos casos de DPP grave, e de uma forma geral, está sempre associado à fibrinólise aumentada, que é o que faz com que o fibrinogênio caia muito precocemente nos casos de hemorragia obstétrica. Então, uma etiologia diferente leva a um comportamento diferente e um tratamento diferente. Por exemplo, como foi discutido aqui, a atonia uterina e o trauma de canal, esse autor fala que a coagulopatia é raríssima. Então, você já começar
você já vai pensar em repor esse paciente de forma diferente do descolamento prematuro de placenta e embolia miótica. Na embolia miótica, a ocorrência de CVD é muito precoce. O paciente já chega sangrando para você. E aí ele traz uma tabelinha, talvez esteja ruim para ler aí, que ele fala de, até que o Lucas era uma preocupação, né, da CVD e fazer o antivinolítico, raramente ele contribui na coagulopatia da hemorragia obstétrica, e principalmente na descolamento prematuro de placenta e nos casos de eclâmpsia e réu. Então, nos demais casos, talvez a conduta seja assim também associada ao antivinolítico. Essas são as causas de sangramento pós-parto, né, que eles falam dos 4 T's: tônus, tecido, trauma e trombina. E aí ele fala que os novos conceitos da hemorragia pós-parto é que a deficiência de fibrinogênio é muito mais importante que a deficiência em gerar trombina. E aí vem até a questão de reposição em relação a repor com o complexo protrombínico ou fibrinogênio, né? Então você vai identificar a patologia e individualizar a terapia. E a deficiência de fibrinogênio é o mais importante no caso da hemorragia pós-parto. Então, cabe um reconhecimento precoce, e foi bastante discutido no caso, né? O reconhecimento precoce dá avaliação de risco do paciente, vai desde a avaliação de risco, com escolha da monitorização e da técnica anestésica. Avaliação subjetiva do tratamento, a maioria dos guidelines internacionais traz isso como um parâmetro a se levar em consideração. Mas esse autor ele fala que é extremamente inadequada e que você não vai ter noção. Então você tem que associar sempre a sua avaliação ali da quantidade de compressa de sangue aspirado aos dados fisiológicos do paciente. E o ideal seria uma avaliação, uma avaliação laboratorial completa a cada 30 a 45 minutos. Sendo que o TAP e o TTPA demoram 30 a 60 minutos para chegar. E aí, quando chega esse resultado de exame, já é outro quadro do paciente. Então, você vai acompanhar. Eu estou falando aqui o que tem na literatura, né? Obviamente, às vezes parece que é totalmente diferente do que a gente discutiu aqui, mas todos eles falam de acompanhar TAP, TTPA e fibrinogênio. Por isso que eu chamei muito a atenção do fibrinogênio, que talvez seja o dado mais rápido que a gente tenha acesso a uma condição real do paciente. Então, os resultados desses exames são demorados, a sensibilidade é limitada na hemorragia pós-parto, porque, como eu já falei, eles demoram muito a alterar, né, e sempre priorizar o resultado do fibrinogênio. No caso do manejo point of care, né, que aí fala da tromboelastometria, ele cita até que existem trabalhos que comparam a coagulação máxima do FibTEM com o fibrinogênio sério, né, no método Claus, que a gente vai falar um pouco. Então, existe até essa correlação, se você quiser correlacionar. No caso aqui, se você fosse manter acima de 300, corresponderia a um MCF de 15, mais ou menos. Bom, então, uma coisa que todos esses autores também chamam bastante atenção é que o fibrinogênio a ser avaliado, e eu não sei se aqui no HGF é esse, eu até teria que me informar, não sei se vocês sabem, o Davi está falando aqui que é pelo método Claus. Que métodos indiretos de avaliação do fibrinogênio, eles não são adequados, né? E que esse método, ele mede o fibrinogênio funcional. Só um dado que eu também não conhecia é que se você, por acaso, tiver usado algum amido, ele pode superestimar o valor de fibrinogênio. Então, você está usando uma solução que pode piorar a coagulação e ainda superestimar o seu valor do fibrinogênio. Complicado você usar esse tipo de... Então, aqui é só a demonstração do ROTEM, de um paciente normal, né, até aumentado os parâmetros aqui do EXTEM, né, com a redução do tempo de coagulação, e o FibTEM normal aumentado, e no caso da paciente com coagulopatia, você tem um FibTEM bastante diminuído, o MCF do FibTEM bastante diminuído. E, detalhe, acho interessante é que existem dados do ROTEM no caso de hemorragia pós-parto, muitos antigos, antes da década de 80. Né? Então, assim, é um método de diagnóstico que realmente já é antigo e que poderia já ter sido mais bem. Uma coisa que me deixou muito surpreso é o quanto, e o Davi e o Zé Carlos depois podem falar sobre isso, o quanto a literatura tem pouca força nesses dados da gestante. Né? Assim, você não vê grandes trials, você não vê trabalhos controlados no centro, você não vê, não tem. A maioria é opinião de expert e ponto final, certo? Então, recomendações desse guideline dessa sociedade americana de trombose e hemostasia. Né? É monitorizar, como eu falei, elaboração de algoritmo para tromboelastometria e avaliação indireta do fibrinogênio não adequado, como eu falei anteriormente. Bom, então qual seria o papel do fibrinogênio na hemorragia pós-parto? Né?
ele cai precocemente em relação aos outros fatores, ou seja, você tem um dado da paciente mais precoce do que o TAP-TTPA, porém, os estudos que trazem os resultados sobre fibrinogênese não têm padronização. Tem até esse aqui que fala de 4 horas após o início do sangramento, a coleta de fibrinogênio, que fala que um fibrinogênio menor do que 200 estava aumentando, estava relacionado a maior incidência de ligação de artéria ilíaca, de esterectomia e UTI. Mas os trabalhos são diversos. Tem trabalhos que trazem na hora da admissão do paciente, tem trabalhos que trazem no pós mais tardio. Então, é muito complexo você reunir esses dados. O fato é que um fibrinogênio abaixo de 200 tem um valor preditivo positivo de progressão para hemorragia pós-parto grave de 100%, que é um alvo mais ou menos razoável na população não obstétrica, né? E o plasma vai dar isso aí, que é o que a gente tinha comentado, que eu achei, por isso que eu fiquei, no caso da hemorragia obstétrica, bastante voltado a começar com o CRIO logo, e a gente vai falar sobre isso. Aqui é uma revisão da anestia, que ele fala justamente como o fibrinogênio como marcador para a progressão para hemorragia pós-parto. Os pacientes que progrediram para hemorragia pós-parto tinham fibrinogênio todos mais altos do que os que não progrediam, desculpem, tinham um fibrinogênio mais alto do que os que progrediam. Você vê que tem diferenças, alguns trazem os que não progrediam 4.4, 2.6, porque justamente o que eu falei, o momento da coleta do fibrinogênio era diferente nesse trabalho, então não dá para comparar um trabalho com outro, botar tudo na mesma população, fazer uma revisão sistemática. Mas o que se tem é esse dado, o fibrinogênio, como sendo um ótimo marcador para evolução para hemorragia pós-parto. Então, é um marcador para progressão, fala-se que abaixo de 300 já tem que corrigir, e principalmente abaixo de 200, que foi exposto. Agora, se ele estiver acima de 400, é um fator protetor, certo? Como eu falei na discussão, o fibrinogênio pré-emptivo ele não trouxe benefício. Mas esse trial aqui, quando ele foi avaliar as pacientes dele, a maioria das pacientes, antes da reposição do fibrinogênio, já tinha o fibrinogênio acima de 400, que é um fator protetor. Então, esse fazer fibrinogênio pré-emptivo não seria adequado, seria adequado era individualizar assim a terapia. E ainda fala que um TAP acima de 1,5 vezes é preditor também de intervenção, de progressão para hemorragia pós-parto grave. Então, manter o fibrinogênio acima de 200, pelo menos, e usar o concentrado de fibrinogênio. É acessível o concentrado de fibrinogênio aqui no Brasil e no Ceará? Tem, né? Então, preferir, você pode usar a dose na dose de 60 mg por quilo ou 2 a 4 gramas, e cada dose dessa vai aumentar em torno de 100 mg por decilitro, certo? O FibTem, esse autor fala de um alvo, não de um alvo, mas de um gatilho, desculpa, de um FibTem menor do que 7, o MCF menor do que 7, você ter redução na transfusão de concentrado de hemácia, de plasma frio congelado, CRIO e plaquetas. E se por acaso o seu gatilho for menor do que 12, mais sangramento, também haveria esse benefício. Então, vale lembrar aqui que os gatilhos são diferentes da população normal. E aquele jornal de trombose hemostrase traz que o alvo de fibrinogênio é no mínimo 200 e o FibTem de 12. Então, seria esses os alvos se você tiver acesso a esses exames. Bom, porém, aí o que eu estava falando, a minha insatisfação quanto aos resultados e ao nível de literatura nesse tipo de população. Tem vários trials aqui, eu trouxe os de fibrinogênio, tem trials também falando sobre antifibrinolítico, que ainda estão em andamento e que vão dar uma resposta melhor sobre esse tipo de conduta no paciente de hemorragia pós-parto. Então, tem vários trials, as respostas ainda estão por vir e ainda são baseadas na opinião de experts. Né? Ainda bem que a gente tinha 2 experts aqui hoje. Então, manejo de plaqueta. Fazer plaqueta nesse caso de hoje talvez tenha sido até um excesso, já que os alvos de plaquetas, você tem um gatilho de 75 para tentar manter acima de 50 mil, e tem trabalho falando de alvo, de gatilho 100 mil, certo? Eu não vou nem entrar no mérito. No caso da nossa paciente, todos os exames estavam acima desses gatilhos, certo? Bom, então, a gente fala um pouco do fibrinogênio, eu fiz questão de falar direto do fibrinogênio, porque é o que a gente, pelo que eu li na literatura, eles chamam muita atenção do fibrinogênio, tanto como marcador, como terapia, né? Agora, as outras possibilidades, plasma fresco congelado, que está dentro dos pacotes de choque, né? Se você
tiver uma demora nos resultados, o ideal é você já começar a transfundir, e aí você vai avaliar clinicamente. Porém, vem aquele dado, a concentração do fibrinogênio no plasma frio congelado é em torno de 200 mg por decilitro. Se o seu alvo é acima de 200, eu faço até a comparação, é a mesma coisa que repor sódio com soro fisiológico, né? Você não vai conseguir aumentar muito, né? Você pode ainda, e ele ainda fala que você pode reduzir a concentração de fatores como o próprio fibrinogênio. Às vezes o paciente está sangrando, às vezes está com fibrinogênio ali de 250. Ele fala que você poderia até diluir. Bom, todas são palavras do autor, né? Então, é justificado se houver suspeita de consumo, né? E o alvo seria esse de até 1,5 vezes o TAP TTPA, lembrando que isso é uma situação de você não ter o ROTEM. E é engraçado, viu, Davi, que são trabalhos britânicos, né? Da Anestígio, que é britânico. Né? Ele fala do ROTEM, mas assim, os trabalhos todos os galera falam muito de TAP TTPA. Então, continuando com o plasma fresco congelado, né? Você vai ter aquela, como eu já falei, a concentração do plasma de 200 a 250, e no termo, 400 a 450 até 600 mg por decilitro. Você não vai conseguir chegar no alvo adequado, né? Então, mesmo assim, esse autor sugere que o plasma pode ser feito em caso de alteração de TAP TTPA. Ele fala até que se tiver entre 1 e 1,5 vezes o normal, você faz 15 ml, que é a dose normal, e se tiver mais do que 1 vezes e meio tocado, você faz mais do que 15 ml por quilo, certo? Sem exames, ele sugere ter uma razão fixa de concentrado de hemácia e plasma fresco congelado, e aí vem aquela história que a gente conversou sobre começar com o concentrado de hemácias, e se houver sangramento, você fazer o plasma fresco congelado. Conduta que pode ser até criticada em vista de um sangramento ativo de grande monta. Bom, e aí vem o crio precipitado. O crio precipitado, de outra forma, já tem uma concentração de 350 até 3.000 mg por decilitro, que esse autor traz, certo? Então, e que uma dose, um pouco de crio precipitado, você consegue aumentar em torno de 50 mg por decilitro. Davi e Zé Carlos, esses estão todos dados da literatura, então, assim, vocês podem até ter uma prática, uma noção prática diferente disso, né? E que esse resultado, obviamente, depende do consumo, e que seria uma alternativa melhor você repor com o plasma fresco congelado. Então, as sugestões desse jornal americano é que fala, você deve evitar o plasma fresco congelado antes de 4 concentrados de hemácias, exceto em casos que você já tem uma chance de progressão mais rápida da coagulopatia, no caso de DPP ou embolia miótica, que o paciente às vezes já chega totalmente com CVD e totalmente descompensado da parte de coagulopatia. Manter o fibrinogênio acima de 200, corroborando com os outros trabalhos, e se a ausência de exames após 8 concentrados de hemácia e 8 plasma fresco, você começar com 2 doses de crio precipitado e 1 dose de plaqueta. Particularmente, a minha opinião sobre isso é você retardar muito, já que o seu alvo é de 200, se o seu alvo é de 200, você não vai conseguir acima disso com esse plasma fresco, você retardar esse tempo todo o crio, eu questiono se isso seria adequado. Mas aí cada instituição tem que fazer sua rotina. Então, saindo um pouco, falando do fibrinogênio, falamos do plasma fresco congelado e do crio, né? Então, o que é que sobra ainda? O antifibrinolítico. Outro dado que eu achei fiquei surpreso, né? Por mais que a gente tenha falado que a fisiopatologia da doença, a questão da ferida que a placenta faz, tudo aquilo vai dar uma hiperfibrinólise, tem uma das revisões que traz a hiperfibrinólise como fisiopatologia também presente. A maioria das revisões recentes, 2015, a outra de 2016, trazem como controvérsia do ponto de vista de resultado de literatura os antifibrinolíticos. Estou falando aqui de ponto de vista de resultados de trials grandes, mas tem trials em andamento também, assim como tem de fibrinogênio. Sou a favor de fazer, obviamente, porque a fisiopatologia é conhecida. Já o fator 7 recombinante e o complexo controlante, eles são menos usados. O que se fala do fator 7 é que se você tiver corrigido o fibrinogênio, ele aqui cita um alvo baixo de 100, e para quem estiver acima de 20.000, você poderia fazer até 2 doses. Já o complexo controlante, no caso da hemorragia pós-parto, ele fala que usa restrito em ensaios clínicos. Eu até queria depois passar a palavra e vocês têm alguma opinião sobre isso. Mais uma vez, antifibrinolíticos. Necessidade de mais estudo, a Sociedade de Saúde Mundial, Organização Mundial de Saúde, desculpem, indica na falência de ocitocina e outros teratônicos. Então, se você fez ocitocina, fez a derivada do ergor e fez ali a prostaglandina e não resolveu, você poderia fazer um antifibrinolítico.
E a ESA fala que o trombo antilinolítico, desculpem, reduz a perda sanguínea e transfusão, ou seja, ela indica com mais veemência o uso de antibiótico até precoce. E mais uma vez, essa revisão fala que você pode usar o fator recombinante desde que os outros resultados estejam adequados e no máximo 2 doses. Tá bom? Bom, terminando então, fala, já essa revisão traz que os resultados também são limitados e que ela sugere, ele fala até que assim, sugestão é diferente de recomendação. A recomendação é baseada em consenso. Olha só, essa revisão ele fala, ele compara, ele traz recomendações e sugestões. As recomendações são um consenso forte, a sugestão é um consenso fraco. Então, tudo é baseado em consensos e opinião de expert. Então, sugere antipirinolítico 1 grama de ácido tranexano. E aí, a mesma coisa para o fator 7 recombinante e para o complexo protomínico. Então, esse autor sugere um manejo em que você tem uma ativação de um protocolo de hemorragia obstétrica grave. Então, o ideal é que todo centro que pudesse lidar com esse tipo de paciente tivesse essa ativação desse protocolo, e esse protocolo vai além de reposição de fatores de coagulação, vai de condutas de monitorização, de acesso, de encaminhamento para UTI, de opinião de expert em relação a ROTEM e etc. Então, avaliar FIBTEM, hemograma e coagulograma, um alvo de hipnogênio. Ele ainda cita isso aqui. É engraçado que o guideline da Sociedade Britânica, se eu não me engano, de obstetrícia e ginecologia, falava que o alvo ainda era esse, de fibrinogênio, né? Em 2009 e 2012 ele foi revisado e revisaram para um valor de 200 também. Então, o PFC, se o FIBTEM tiver para objetivar um FIBTEM maior do que 16, o que significaria um fibrinogênio acima de 300. E aí eu, mais uma vez, não entendo esses autores que falam isso, já que o plasma fresco congelado dificilmente vai conseguir essa concentração, a não ser que, sei lá, é uma situação que você repôs, que não está tão baixo, fibrinogênio, que vai extravasar alguma coisa de cristalóide, mas não sei, não seria o caso. Bom, então você vai observar, monitorizar, repetir exames se necessário. Quando chegar entre 12 e 15, você vai mandar descongelar o plasma fresco congelado e transfundir se tiver menor que 12. Né? Se tiver TAP e TTPA largados, também você vai fazer a dose de plasma fresco e plaquetas apenas se tiver menor do que 75 mil. E nesse manejo desse autor, ele nem fala de crio precipitado. Mais uma vez, eu achei bastante estranho. Eu tive que ler bastante coisa para poder entender como é que pensam os estudiosos desse assunto, né? E aí ele sugere aqui um protocolo, né, que você vai correr aqui o FIBTEM, e se ele tiver maior do que 15 não vai fazer nada, vai só acompanhar, e se não tiver sangramento, você vai repetir 1 hora. Se tiver entre 12 e 15, você vai pedir o plasma fresco congelado para ir descongelando, e se chegar menor do que 12, você vai fazer o plasma fresco, tá bom? Se tiver menor que 7, também você vai pedir, já vai descongelar e já vai administrar. Bom, já foi falar isso tudo, fala da capacidade da organização do serviço, né, de terapias para hemorragia pós-parto, fala da capacidade do banco de sangue, protocolo de transfusão maciça, monitorização laboratorial, a gente já falou. E aqui, manejo anestésico, que é o que a gente discutiu também. Ter acessos venosos calibrosos, ter monitorização hemodinâmica adequada, aquecimento de fluidos e até possibilidade de cell-save, que a gente acabou não falando, a gente falou muita coisa. O cell-save, que até pouco tempo atrás era meio controversa a sua utilização, ou até contraindicada a sua utilização por causa do medo de embolia amiótica, hoje em dia, com o advento dos filtros de leucócito, eles são totalmente aceitáveis dentro do contexto da obstetrícia. Inclusive, tem trabalho mostrando com cavidades contaminadas até por fezes, que com filtros leucocitários, você podia retransfundir esse paciente de maneira segura. Então, é passível o uso. O que ele fala é que depois do delivramento, você teria que utilizar um outro aspirador separado. Ele não dá maiores detalhes. Bom, então, doação, terminando, tem mais 2 slides, só alguns assuntos a mais. Doação autóloga pré-operatória não é indicada no contexto da obstetrícia, principalmente no caso de plaqueta crítica, você vai levar anemia, vai levar depressão de ferro, risco de poliorremia e não reduz a necessidade de sangue alógeno. E, desculpa, só lembrando que a gente já teve uma aula disso, até está lá, sobre o manejo pré-operatório da anemia, que essa paciente tinha uma hemoglobina excelente, de 12, para uma gestante estava excelente, e a recuperação intraoperatória de células, como eu já falei anteriormente,
O risco de embolia na imunização é muito baixo. E o que você pode fazer, se for RH positivo, é você fazer a profilaxia materna. Aspirado separado antes do delivramento, usar o filtro leucocitário e imunoglobulina RH se a mãe for RH negativa, como eu falei anteriormente. Então, pessoal, foi muito boa a discussão, acho que era mais ou menos isso, a gente mudar um pouco os alvos quando a paciente for obstétrica, e evoluente. É isso, valeu.